Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vini Martins na área, trazendo mais um Vídeo informativo. Mais um vídeo informativo. E aí, bebê? Não? Não é não, gente. Não é vídeo informativo, não. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que, amor? Sobre a nossa imigração. Exatamente. O tão esperado, o tão requisitado. Mentira, ninguém me pediu. Mas o vídeo que eu mais queria fazer no canal era o vídeo da nossa imigração. Porque vou dizer já pra vocês que foi uma imigração bem complicada. Foi horrível. Então, pessoal, vamos começar. Tá? Eu sei que eu não falei aqui no canal ainda, mas a minha imigração ela não foi diretamente em Portugal. E nem em Madrid, como muita pessoa fala pra gente fazer em Madrid, porque Madrid, normalmente a Espanha, simplesmente carimba seu passaporte e manda você ir pro seu destino final. Não. Eu tinha muita curiosidade de conhecer a Alemanha e a gente foi por onde, amor? Pela Alemanha. Depois que a gente chegou e tudo, a gente começou a olhar nos grupos do Facebook, o pessoal falando que a Alemanha é uma das piores. Mas como a gente meio que comprou passagem às pressas, a gente olhou um ou dois comentários falando que a Alemanha era mais fácil, a gente foi pela Alemanha. Mas foi horrível, me arrependo eternamente, tenho fobia da Alemanha, não quero voltar nunca. E eu quero voltar porque eu achei o país muito legal e agora a gente é residente, então a gente pode ir quando a gente quiser. Enfim, voltando ao assunto, o estresse começou logo quando a gente pousou. Eu tive um voo super de boa, porque eu não tenho medo de avião. Dormi o voo todo. Já ela... Eu vou inteira acordada, com medo. O nosso voo foi à noite e acho que até a Alemanha foram 12 horas, não é? Foram 12 horas de voo. 12 horas de voo e eu não dormi o voo inteiro, porque eu tenho pavor. Foi a primeira vez que eu andei de avião e eu tenho pavor, tenho até hoje. Já andei umas 6 vezes agora, mas tenho pavor, não gosto de ficar dentro de avião. Tenho muito medo, então eu não dormi o voo inteiro, tava super apavorada. A Eleanor tá falando que é mentira, porque ela ama viajar. É bebê. E o voo dele foi tranquilo, porque ele dormiu o voo inteiro, foi de boa. Só que na hora que a gente desceu do avião, eu fiquei super aliviada e tranquila, porque eu tinha saído do avião, e ele ficou apavorado. E ele ficava olhando pro aeroporto em Frankfurt. Ele ficava olhando pro aeroporto assim, ó. Gente, eu não sei se já assistiu. Eu não sei se já assistiu, mas existe uma série chamada Aeroporto, Área Restrita ou só Aeroporto, né? Tipo, que tem em Miami, em São Paulo, tem em Frankfurt ou em Berlim, alguma coisa assim. Que tipo, os agentes eles te pegam do nada, sabe? Se você fizer uma atitude suspeita, que eles fazem, te levam pra salinha. E o que eu fui e fiz? Fiquei com atitude suspeita, exatamente, porque eu nunca tinha saído do país, então, ainda mais pra Alemanha, que foi um lugar que eu sempre quis ir, eu fiquei muito emocionado. Então, quando eu saí do avião, gente, eu falava, mentira, não acredito que eu tô aqui na Alemanha. E eu ficava olhando pra todo lugar, tipo, maravilhado, e ao mesmo tempo ficava olhando com medo, porque eu ficava com muito medo de a gente ir pra salinha. Apesar que a gente não tinha nada, tá? A gente tinha passagem de ida e de volta, a gente tinha carta convite, a gente tinha tudo, mas mesmo assim a gente ficou com muito medo. E aí, o que acontece? A gente desceu do avião, saiu pelo corredor lá da saída do avião, aí na hora que a gente pisou dentro do aeroporto, aí acho que a gente andou por 1 minuto e uma mulher já parou a gente, mas ela tava vestida como se ela fosse uma passageira, uma pessoa, não, como se não fosse funcionária. Lembrando que isso ainda era no corredor, tá? A gente não Sim. tinha ido pra imigração. Gente, era uma mulher super alta. E aí, tipo, eu olhei ela de longe assim, ó. Com a cara de assustado. Com a cara de assustado. E eu vi que ela fez tipo assim, quando eu olhei assim pra ela, ela fez pra mim. Aí eu falei, não é possível, não olha de novo, não olha de novo. Mas sabe aquele seu negócio que você tipo, não, vou olhar, não devo nada. Aí eu fui, pimba, quando eu olhei de novo pra ela, ela tipo olhou assim pra mim e falou tipo, você tá levando drogas. Ali ela se aproximou da gente e pediu pra gente parar e apresentar todos os documentos que a gente tinha, né? Passaporte, perguntou o motivo da nossa viagem. Tudo em inglês. Quem desrascou foi ela, tá, gente? Eu fiquei super travado. 5 anos de inglês valeram a pena. Fisk patrocina a gente. Mentira, não foi na Fisk. Não vou falar onde foi. Aí, nisso já gerou um pânico. Eu não sei se a partir daí, porque ela parou a gente, e a partir daí ela passou nosso número do passaporte ou alguma coisa assim, ou nosso nome pro agente de imigração. Eu não sei o que aconteceu, tá? Não sei se é possível ou não. Só que a partir daí, a gente seguiu pra imigração, entramos numa fila, e a fila tava até pequena, né? Do nosso voo. Não tava grande, né? Quando a gente chegou, acho que a gente ficou tipo uns 10 minutinhos no máximo na fila. Deixa eu contar essa parte. A gente tava na fila
E aí a gente tava na fila que é de 2 guichês. Tinha outros, mas a gente ficou na fila que eram 2 guichês, né? Um do lado do outro. E aí tinha um cara na direita que tava super rindo com o pessoal que passava na fila, super dando risada, super gente boa. E o do lado esquerdo que tava sério o tempo inteiro. E aí a gente tava torcendo pra gente ficar do lado direito, que o cara tava brincando, tava rindo. Aí a gente foi chamado pelo lado esquerdo. O cara me deu um sorriso, não falou bom dia, não falou nada. E... Lembrando, o do lado, porque eu observei, né? O do nosso lado pegou 2 brasileiros pra entrevistar. Que não falava inglês, não falava Não alemão, não falava falava nada. nenhuma língua, só falava português. E o destino deles também era Portugal, porque eu consegui ouvir da passagem era Portugal, o destino final. Só que tinha uma brasileira na frente que ela falava alemão. E aí ela pediu pro agente, pra ela ser a tradutora deles. E o agente levou na boa. Levou na boa, conversou e brincou com eles e falou assim que da próxima vez, se eles não souberem, que era melhor eles aprenderem pelo menos o inglês, né? Que da próxima vez ele não ia deixar passar, e brincando. O nosso agente... Só faz as perguntas básicas. Qual é o motivo da viagem? Quantos dias a gente ia ficar? Se a gente tinha passagem de volta, se a gente tinha dinheiro. Aí eu falei quanto que a gente tinha. Aí ele pediu o dinheiro, aí eu entreguei o dinheiro pra ele. Quando ele foi devolver o dinheiro, ele fez assim, ó. Jogou no balcão pra eu pegar, pra eu recolher todo o dinheiro, que ele simplesmente jogou. E aí ele já não tava indo com a nossa cara. Foi, ele simplesmente pegou assim, contou o dinheiro que a gente tinha trago num envelope. Ele pegou o dinheiro assim, contou e fez assim. E ficou olhando pra nossa cara com o maior cara de desprezo. E aí ele falou assim que era muito dinheiro, perguntou se... Como que a gente tinha conseguido juntar tudo aquilo. Pediu pra ver a minha conta no banco. Pediu pra ver a conta dela no banco. Aí eu falei que meu celular tava descarregado, eu não mostrei, mas não tava descarregado, porque eu não queria que ele visse meu celular. Pois. Detalhe, gente, quando eles pedem pra ver o seu celular, principalmente conta do banco, essas coisas assim, eles não pedem pra você dar diretamente no aplicativo do banco, eles pedem pra você dar o celular desbloqueado. E nisso eles entram nas suas conversas, eles vão ver foto de vocês, eles vão ver o WhatsApp, porque a partir desse momento você não vai tomar o celular da mão da gente. Então, se vocês estiverem vindo pra emigrar pra qualquer país, seja Suíça, França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, a Helena tá falando que é mentira minha, mas é verdade, tá? Vocês apaguem as conversas de vocês, tá? Porque eu sei que muita gente primeiro chega como turista para depois trocar o status. Mas se o agente pegar uma conversa sua desejando morar no país, fazendo planos... Ai, fala que eu tô mentindo, filha! Fazendo planos de morar em outro país com outra pessoa, aí suas chances mudam de 50-50 para 90% de chance dele te deportar, tá? Deportar não, porque deportar é quando você já tá indo no país. Ele vai impedir sua entrada, vai ter entrada impedida. Beleza, aí teve tudo isso, aí ele pegou e chamou um colega dele no rádio, aí beleza, aí esse colega dele foi, entrou lá dentro da cabinezinha com eles, começaram a conversar, ele começou a falar que a gente tinha levado muito dinheiro, só que a gente era muito jovem pra tudo aquilo de dinheiro, e aí eles conversando lá, e aí o colega dele ficava falando, não, mas se eles têm tudo direitinho, não tem problema, aí ele ficou falando, não, mas não faz sentido eles terem todo esse dinheiro, porque eles são jovens, na época a gente tinha quanto? 2 anos atrás, Eu tinha 21. Ela tinha 21 e eu tinha 22. O detalhe, quando ele percebeu que eu tava entendendo a conversa deles, ele começou a falar em alemão. Ele percebeu que estavam falando em inglês, ele percebeu que eu tava entendendo, aí ele olhou pra mim assim, fechou a cara e começou a falar em alemão. E aí esse colega dele pegou e falou assim, tá bom, então vocês vêm comigo. Aí a gente foi pra... A gente não entrou na salinha, a gente ficou na frente da salinha. Em nenhum momento a gente entrou dentro da salinha. A gente ficou lá umas 2 horas e meia, né? A gente ficou na frente da salinha e aí esse agente entrou com os nossos passaportes, nosso site, começou a pesquisar as coisas e tudo. E aí ele voltava. Aí o que acontece? Ele entrou e voltou pra falar com a gente, acho que umas 6 vezes. E ele fazia perguntas repetidas. Ele vinha, perguntava, nossa, ele perguntou até se a gente morava junto, se a nossa casa era grande. Se a nossa casa era grande o suficiente pra gente, qual que era o tamanho da nossa casa. Depois ele teve uma hora que ele até pediu pra gente desenhar como que era a nossa casa, e depois ele... Foi assim, um absurdo que eu nunca vi antes. Foi uma coisa bizarra, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas assim, ele questionou bastante também, de novo, uma das últimas perguntas dele foi o valor. Como que a gente conseguiu juntar aquele dinheiro? E quanto que a gente ganhava no Brasil? A gente disse quanto que a gente ganhava no Brasil, ele pediu pra gente fazer uma soma, pra gente dizer pra ele quanto que isso era em euro. A gente falou que era mais ou menos uns 400 euros por mês cada um. E aí ele disse como que a gente tinha juntado tudo aquilo se a gente ganhava 400 euros por mês. E aí eu fui e expliquei que... Desde o início do namoro a gente juntava. Desde o início do namoro a gente juntava, porque a gente tinha acabado de noivar. E o dinheiro tava sendo junto pra gente festejar o nosso noivado. E foi aí que ele falou, tá bem, ok, então eu vou fazer mais 2 perguntas pra vocês. Aí perguntou quanto que a gente tinha no cartão
E eu mostrei pra ele um cartão que eu tenho, um Visa Infinity. Que, na verdade eu nunca nem desbloqueei ele, tá, gente? Mas na hora eu mostrei pra ele só por mostrar, tá? E aí ele pediu pra gente ir no caixa pra sacar o dinheiro, pra ele ver que realmente tinha dinheiro no cartão. A gente vai chegando lá, não conseguiu, né? A gente tentou no seu também, né? Foi no meu, mas eu acho que foi a máquina que tava A com máquina problema. porque o cartão não é europeu. É. E aqui, tipo, aqui a gente tem o ATM que, por exemplo, eu moro em Portugal, mas com o ATM eu posso ir pra França, pra Suíça, pra Bélgica, pra Alemanha. Qualquer um desses países eu consigo sacar dinheiro lá com o meu banco daqui de Portugal, porque eles têm um acordo entre os países. Mas do Brasil não. E ele não sabia disso, né? Aparentemente não sabia. Pessoal, a Emily se ausentou porque a Eleanor ficou estressada, ela quer mamar. Enfim, vamos continuar o vídeo. A todo momento que aquele agente fazia essas perguntas pra gente, ele sempre olhava pro lado, tipo, querendo enxergar se o guichê ainda estava aberto, não sei o que era. Mas deu a entender isso. Ao meu ver, ele estava perguntando essas coisas pra gente porque ele queria ganhar tempo. Eu acho que ele queria que o guichê do rapaz fechasse para depois ele poder deixar a gente passar. Porque a todo momento ele ficava olhando para ver se estava aberto ou não. Tanto é que depois que ele falou que a gente podia ir, que ele entrou com nossos passaportes e voltou com esse carimbado e falou que a gente podia ir, ele tinha olhado assim antes, foi até tipo um pouco mais à frente, voltou e falou, ok, vocês podem ir. E aí levou a gente, tirou a cancelinha assim e a gente passou. Só que não foi só a imigração que foi super barra pesada pra gente, tem mais história aí. Lembrando, a gente nunca tinha ido pra país nenhum, pra fora, e o primeiro país que a gente foi a Alemanha. A gente não fala alemão, gente, meu Deus do céu. E a nossa conexão na Alemanha, até a gente vir para Portugal, era de 18 horas. O plano era o quê? Eu tinha formulado um plano, gente, por isso que eu falo pra vocês, não adianta a gente planejar, tá? A gente tem que ter plano A, B, C, D, até o Z se puder, porque nada sai, muitas das vezes nada sai como a gente planeja. Eu planejei o quê? Eu fiz tudo certinho no Brasil. Pesquisei um lugar pra gente alugar um carro, porque eu queria alugar um carro e turistar em Frankfurt am Main e ver tudo por lá, que eu acho super bonito, tudo certinho. Essas 18 horas eu ia fazer isso. O que aconteceu? O primeiro de tudo, o que eu ia fazer? Ia chegar, ia na Vodafone, que eu tinha visto no Brasil, que vendia tipo um chip que pegava na Europa inteira por 20 euros. Ia comprar um chip pra mim ou pra Emily. Com esse chip, a gente ia ter acesso à internet, então a gente ia poder chamar Uber daqui pra lá, de lá pra cá se a gente quisesse, e ia conseguir alugar o carro. Com esse tempo preso, a gente já perdeu essa oportunidade de alugar o carro, porque já não valia mais a pena. A gente já perdeu 2 horas e pouco, então eu falei, amor, vamos comprar o chip. Com o chip, a gente pede Uber. A gente vai para um hotel, pede Uber, deixa as coisas no hotel, depois do hotel a gente vai passear. Gente, a Vodafone no aeroporto não tinha chip. A moça na Vodafone do aeroporto falou pra gente que numa cidade lá perto, que eu esqueci o nome, tinha chip. O que a gente faz? A gente pede um Uber direto pra Vodafone desse lugar. A gente chegou lá no lugar, gente, coisa mais linda. Nossa, a Alemanha é muito bonita. Enfim, a gente chegou lá no lugar e não tinha chip também. Só que dessa vez a gente tava sem Wi-Fi e sem ter pra onde ir total. E a gente começou a entrar em desespero. E aí a gente foi pra estação de metro, que graças a Deus ficava do lado. Ainda bem que aqui, não sei se em qual todo lugar é assim, mas por exemplo aqui perto de casa também a estação do metro é super perto. Aqui o transporte público realmente funciona bem, tá? Tem em todo lugar. E aí o metrô era muito perto de onde a gente tava. A gente foi pro metrô, a Emily, como ela fala muito melhor inglês do que eu, ela foi e perguntou pra um rapaz que tava lá como a gente fazia pra voltar pro aeroporto. Aí a gente descobriu que tinha Wi-Fi de graça na estação do metrô. Mais um ponto para a Alemanha, aqui não tem. A gente voltou pro aeroporto, do aeroporto a gente tentou achar outro lugar que vendia chip, não achamos, fomos pro hotel. Pegamos o Uber direto do aeroporto pro hotel, chegamos no hotel, super de boa, e isso a gente ia embarcar 9 da manhã do outro dia. Dormimos, passeamos um pouquinho ali mesmo na região do hotel, fomos no mercado, achamos super bacana a experiência, tanto é que eu tenho muita vontade de morar na Alemanha por conta disso. Eu particularmente vi pouquinho da Alemanha, tá? Mas o pouco que eu vi da Alemanha, eu gostei bastante e foi suficiente para me despertar a vontade de morar lá. Mas voltando para os perrengues, pessoal.
A gente tinha passado por essa barra pesada na imigração, a gente já tinha passado pela outra barra pesada pra encontrar o chip. Como eu disse pra vocês, nenhum plano. Por mais legal, por mais incrível, por mais sensacional que pareça na nossa mente, pode ter certeza que tem 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Então nada é 100%, tá? Às 10 horas do outro dia a gente tinha o voo. A gente chegou no aeroporto 8 horas da manhã. O que acontece, gente? Vamos voltar um pouquinho no tempo. No Brasil, lembra que a gente nessa época, foi um pouco depois da Covid, a gente precisava do teste do PCR para conseguir viajar, certo? Porque ele demorava 48 horas e tinha aquele antígeno também. A gente foi fazer o teste e eu sabia que aquele teste não era PCR. Desde o começo eu falei pra minha mulher, pra minha sogra, que não era PCR. E a gente foi numa clínica, a mulher, não, é o PCR sim, porque muita gente fez isso, também tá indo pra Europa, fez esse teste, conseguiu entrar normal. Tá, consegui entrar em um país de voo direto, você consegue, porque dura 24 horas. Mas a gente tinha as 12 horas de voo e mais 18 horas de espera, ou seja, já ultrapassava as 24 horas. E o que aconteceu quando a gente chegou no aeroporto? A gente chegou às 8, fizemos o check-in, subimos, fomos pro portão, entramos no portão de embarque. Quando a gente chega na Lufthansa para validar a passagem, a moça simplesmente olha pra gente e fala que não dá. E aí eu pergunto pra ela por que não dá e ela se irritou. Falou, não dá porque você não tem o teste PCR, esse aqui é o antígeno, as 24 horas já passou e a sua passagem está sendo cancelada. E ela riscou a minha passagem e a da Emily, porque tem um QR Code na passagem. Se a mulher risca ali, ela riscou de uma forma que a gente não conseguia mais usar. Se ela fosse outra pessoa, se fosse uma pessoa boa, o que ela teria feito? Gente, ela teria falado, olha, não dá, mas vocês ainda têm 1h30 para conseguir fazer. Ali do outro lado, vocês fazem um outro teste e conseguem voltar e pegar o voo de vocês. Mas ela não falou nada pra gente, naquele momento a gente perdeu a viagem e a gente ficou desesperado atrás da Latam, que foi a empresa que a gente comprou as passagens. E a Latam não estava presente no aeroporto. A gente foi tentar resolver com a Lufthansa falou que só conseguia na Latam. A Lufthansa disse pra gente que o representante da Latam só ia estar presente na quinta-feira seguinte. Detalhe, isso aí a gente estava na quarta-feira, ou seja, depois de uma semana praticamente que a Latam ia estar lá. Pra gente não compensava, a gente ia ter gastado cada diária no hotel, tava custando 100 euros pra gente. E a gente voltou pro hotel arrasados mesmo. Voltamos pro hotel, até esse dia a gente até chorou de raiva, tá? Porque a gente teve que pagar 700 euros nas passagens pra vir pra cá no outro dia. Exatamente, gente, 700 euros a gente pagou nas passagens. Então foi mais uma coisa que deu um baque na gente, até a gente entrar pra chegar em Portugal, a gente já tomou esses baques, a gente ficou super decepcionados. Cortou o clima completamente de turistar e de tudo, e a todo momento ela tentava me acalmar e eu tentava acalmar ela. Até que chegou o outro dia, ou seja, que era para durar 18 horas, durou quase 3 dias na Alemanha. Chegou o outro dia, a gente chegou pra... Fizemos o PCR também lá, tá? Não, fizemos o antígeno lá, custou 30 euros para cada um, a gente fez. Não demorou nem 15 minutos, por isso que eu digo que se a mulher quisesse ajudar a gente, ela teria conseguido. Ela simplesmente falaria que depois do terminal A, se eu não me engano, o terminal 1, que fica onde fazia os testes lá, tá? O laboratório, ela conseguia ter ajudado a gente, porque a gente sairia, ia pro terminal, voltava e fazia o check-in de novo. Enfim, foi bem complicado, mas graças a Deus passou. E chegou o dia da nossa viagem. Aí a gente tava com a gente tava super barra pesada, super carregado a gente tava com muita energia negativa, sabe? Porque aconteceu tanta coisa ruim que a gente começou a achar que, que mais pode acontecer? Agora ferrou, a gente vai chegar em Portugal, vamos passar pela imigração de novo, vão mandar a gente embora, não sei. Porque a gente não sabia que só fazia uma imigração. Então a gente chegou aqui em Portugal com medo danado. E a gente conheceu um português no avião ainda, um português super gente boa, e perguntando como que era o Brasil, e perguntando se a gente tinha gostado da Alemanha, e falava que o aeroporto daqui do Porto é muito mais bonito que o de Frankfurt, e enfim. Chegando aqui em Portugal, graças a Deus, o agente chegou, porque não era mais imigração, né? Mas tinha um controlezinho no desembarque por conta do teste de Covid. Ele só olhou pra gente,
pediu o teste de Covid. Aí eu fui, tava com o meu da Emily na mão, eu fui, dei o meu, aí quando eu fui dar da Emily, não é necessário. Deixa a gente entrar. A gente tava com tanto medo que a gente saiu do aeroporto correndo pra pegar. O meu tio tinha mandado um amigo dele buscar a gente saiu do aeroporto correndo pra esperar o amigo dele chegar, pra não ter perigo de ninguém mandar a gente embora. Mal sabia a gente que a gente já tinha entrado, não tinha nada disso. Mas, gente, foi barra pesada, tá? Então, gente, tenham muita atenção em onde vão fazer a migração, como vocês vão vir pra cá. Tenham todos os documentos certinhos, tá? Por favor, tenham passagem de volta, tenham um PB4, tenham seguro viagem, tenham roteiro de viagem também, porque se você vier despreparado, você vai voltar. Se o agente não for com a sua cara, ele vai fazer de tudo para que possa fazer você voltar. Ele vai fazer de tudo para te mandar embora, tá? E, infelizmente, aqui na Europa tem muita gente xenofóbica, muita gente preconceituosa, muita gente que acha que no Brasil a gente é miserável, tá? Que a gente tá vindo pra cá pra colher as migalhas deles, e a gente que tá vindo do Brasil, a gente sabe que não é bem assim, mas eles enxergam como se fosse isso. Então, não facilitem, tá, gente? Porque pode ser que você pegue uma pessoa muito boa, mas pode ser que você pegue uma pessoa muito ruim. Então venham certinho. O lema do canal aqui, eu vou até colocar algum slogan aí. Façam a coisa certa, que o resto se completa. Tá bem? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do relato da nossa imigração. Essa foi a nossa história. Lembrando, você pode passar uma história muito melhor do que a gente, ou uma pior. Vai da sua sorte, na verdade vai de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha, deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu, falou e fui!